Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para anunciar a vocês a chegada do livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Estava em falta, mas acabou de chegar. O livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3, ele se propõe a responder alguns questionamentos bastante complicados. Eu vou aqui apresentar alguns temas que são abordados aqui no volume 3. Olha aí, ele é todo feito em capa dura, ok? Capa dura, olha o papel. Papel daquele amarelinho, bem interessante para você que vai fazer uma leitura. É suave, não vai cansar a sua visão. Aqui nós temos alguns temas, por exemplo, amaldiçoa Deus ou abençoa Deus e morre? Aquela questão sobre a mulher de Jó. É o fenômeno Tikkun Soferim, que está sendo abordado aqui nessa questão. Ainda mais, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2, que é aquele tema, Binei Ha-Elohim, que alguns acabam defendendo que esse tema é uma expressão típica para designar anjos, mas nós vamos fazer aqui uma leitura um tanto diferente, mostrando que não há possibilidade de anjos descerem do céu e fazer sexo com as mulheres e o fruto disso ser os Nefilim, gigantes, como alguns querem colocar. O canto do galo. Quantas vezes o galo cantou? O canto do galo era um canto de uma ave? Nós vamos trabalhar isso também. Quantas tribos havia em Israel? 12 ou 13 tribos. Existia uma raça pré-adâmica? Aqui é aquela ideia chamada ideia poligenista, que parte da perspectiva de que Deus, além de Adão e Eva, criou ainda outras raças para povoar o planeta, e tem alguns que chegam até de estender esse poligenismo para outros planetas. Ainda mais, Deus sabia que Adão iria pecar? Se Deus sabia que Adão iria pecar, por que ele não o impediu? Olha que tema. O apóstolo Paulo era casado? Olha que tema. Samuel era levita ou efraimita? Quando você lê 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, dá-se aquela impressão de que Samuel era um efraimita. Mas se ele era efraimita, como é que ele poderia ter sido sacerdote, visto que o sacerdócio vinha somente pela tribo de Levi e pela família de Coate? Olha só que complicação. Temos mais ainda, Nabucodonosor, homem-lobo. Aqui nós temos um fenômeno, um tipo de uma doença chamada licantropia. E aí a Bíblia vai apresentar o primeiro homem-lobo. Ainda mais, Jacó teria se equivocado ao interpretar o sonho de José, que quando José teve aquele sonho, ele disse: será que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos curvar perante você? Mas é interessante que a mãe de José, que é Raquel, já estava morta quando isso foi dito. Então, a quem Jacó estava se referindo? Jó era neto de Jacó? Muito curioso. O sábado é um mandamento vigente para o cristão? A confusão das línguas. Como souberam os discípulos as palavras ditas por Jesus, visto que Jesus, depois de orar com os discípulos, ele é preso e ele vai só e é crucificado. Como é que eles ficaram sabendo? Jesus é um Deus menor, com base em João capítulo 14, versículo de número 28. Jesus é o arcanjo Miguel? Davi, um homem segundo o coração de Deus? Em que sentido Davi foi um homem segundo o coração de Deus, visto que ele cometeu tantos pecados, inclusive um assassinato premeditado? Foi algo assim bárbaro, cruel, que ele fez contra Urias. A longevidade dos antediluvianos. A que se deve essa longevidade? Eles realmente viveram tantos anos como diz a Bíblia? Como podemos explicar essa longevidade? José praticava a hidromancia porque os seus servos disseram que ele podia adivinhar através de um copo com água. Deus aceita sacrifícios humanos? Jesus é o segundo Adão? Jesus foi ao inferno tomar as chaves do diabo? Nós temos muitos pregadores dizendo que Jesus foi até o inferno, tomou a chave do diabo e o diabo está lá no inferno. Gente, é um negócio doido. Noé levou realmente 120 anos para construir a arca? E ainda mais, Saul foi um rei escolhido segundo a vontade do homem? Está escrito que Deus não trabalhou no sétimo dia, que é no sábado? Deus mandou Moisés tocar na rocha em Meribá? A roupa e o sapato dos hebreus no deserto cresciam à medida que eles iam crescendo? Será?
É verdade que Jacó se casou com Raquel somente depois de ter trabalhado 14 anos para Labão? Quantas pessoas entraram na Arca de Noé? Seus dias serão 120 anos. O que significa isso? Como explicar a existência da luz antes da criação dos luminares? Quem foi Júnias? Era homem ou era mulher? Adão e Eva tiveram filhos antes do pecado? Ramã era uma malequita? Por que Mardoqueu não se curvava diante de Ramã? Curioso isso. Na cabeça de quem a coroa foi colocada? Na cabeça de Mardoqueu ou na cabeça do cavalo? O que é o batismo com o Espírito Santo? Somente quem é batizado com o Espírito Santo tem o Espírito Santo? Somente os que são batizados com o Espírito Santo são salvos? Será? Qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Qual é o significado do batismo com fogo em Mateus 3,11? O batismo com o Espírito Santo é para os nossos dias? Será que cessaram os dons espirituais? Qual é o verdadeiro nome do apóstolo dos gentios? Paulo e seus direitos como cidadão do Império Romano. Onde estava Daniel quando os 3 jovens foram lançados lá na fornalha? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados, mas Daniel estava onde? Por que ele também não foi lançado? Será que ele não estava ali? Quantas pessoas morreram por causa da praga em Baal Peor? Por que sou pecador? Por que não sou justo ou salvo? Quem foi Melquisedeque? Nós, os salvos, nos reconheceremos lá no céu? Por que os discípulos tiveram dificuldade para reconhecer Jesus? Quem eram os santos que ressuscitaram após a ressurreição de Jesus? A origem dos dogmas e inovações da Igreja Romana. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? A suposta maldição de Ram. Olha, essas questões são abordadas aqui neste livro, Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Você não pode perder. Esta obra, ela acabou de chegar e nós vamos fazer para você para todo o Brasil. Sabe por quanto? Por apenas R$70, já com frete incluso para todo o Brasil. São 312 páginas. Uma obra escrita aqui em capa dura, tá bom? 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4626 3000. 0 operadora 11 9 4901 6633 ou 0 operadora 11 9 4626 3000. Ou você pode vir conversar conosco aqui na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, na livraria do Pastor Elias. Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27, bairro da Liberdade, São Paulo. Nós estamos aqui no piso térreo. Você descendo na rua já entra aqui no shopping, no fundo, a livraria do Pastor Elias. Deus abençoe você que quer conhecer um pouco mais dessas curiosidades. Está aqui para você o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus